Fala pessoal, tranquilidade, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí fazer uma atividade, né, um exercício relacionado à composição do movimento, né, componentes do movimento, né, como estudar, né, nós podemos identificar, né, as componentes, né, eu tenho uma velocidade resultante, né, eu tenho uma velocidade relativa e uma velocidade de arrasto. Beleza? E podemos definir elas da seguinte forma, que a velocidade resultante nada mais que o somatório das componentes, né, do movimento, que é a velocidade relativa, a velocidade que o corpo impõe, tá bom? Mais a velocidade de arrasto, né? O que seria essa velocidade de arrasto, né? O próprio aqui, a ideia, no caso da correnteza, certo? Então, podemos dizer, então, que a velocidade resultante, no caso aqui, a gente pensando num barco, o barco em relação, né, à margem em si, essa velocidade resultante, tá bom? Então, a velocidade relativa é o que o corpo, né, ou que seja o objeto em si, que esteja imprimindo uma certa velocidade, e aí uma velocidade de arrasto, beleza, né? Então, vamos aqui definir algumas coisas. E por definição, podemos também indicar, né, e mostrar que o quadrado, né, da velocidade resultante é igual à soma, né, do quadrado da velocidade relativa mais o quadrado da velocidade de arrasto. Por Pitágoras, né? Tranquilidade, tá bom? Então, velocidade relativa é o corpo que está, né, imprimindo essa velocidade. A velocidade de arrasto, né, o que está arrastando no sentido. A resultante, né, seria, né, a somatória dessas duas componentes. Beleza, então ele falou que a correnteza de um rio possui uma velocidade de 4 metros por segundo. Então ele falou que a velocidade aqui, e essa velocidade, se a gente pensar, né, na situação, eu tenho uma velocidade aqui que vai ser de 4 metros por segundo. No sentido indicado a figura, na correnteza, o nadador percorre a diagonal, então ele vai vir da diagonal de A até D, ó. Perfeitamente. Então, eu até desenhei aqui embaixo. Então, essa distância aqui a gente pode dizer que é o ponto A, ele vai chegar até o ponto D. Aqui o nosso ponto B e aqui o nosso ponto C. Show de bola, tranquilidade, né? No quadrado ABCD, em razão da composição de seu movimento com o movimento da correnteza. E para isso ele deve manter sua velocidade constante de 3 metros por segundo. Beleza, então precisa no sentido AB. Então é esse sentido aqui de A até B. Se ele está imprimindo uma velocidade, eu tenho velocidade relativa. Então vamos descrever aqui que velocidade relativa é igual a quanto? Né? 3 metros por segundo, que o corpo nadador está imprimindo essa velocidade. Eu tenho a velocidade de arrasto, que é a velocidade da correnteza, que é 4 metros por segundo. Então aqui a gente já define tranquilidade, certo? Então, o eixo Y aqui tratando sobre, né, essa perpendicular em relação, né, à velocidade relativa e o eixo X aqui, né, em relação, né, à velocidade de arrasto. Beleza, tranquilidade. Então, podemos dizer então que a somatória da relativa, vou colocar aqui que a velocidade relativa e a velocidade de arrasto, certo? Eu obtenho a velocidade resultante. E observando, né, essa velocidade relativa é a mesma velocidade que esteja aqui, né, paralela. E podemos dizer que por Pitágoras, que a velocidade, aqui é um triângulo retângulo, né, se a gente for observar, que o quadrado, né, da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, que seria exatamente a relação que construímos ali em cima. Top da galáxia. Então, a velocidade resultante ao quadrado tem que ser relativa de 3 ao quadrado mais, né, 4 ao quadrado. Isso vai dar aqui 25. Então, elevado ao quadrado extrai a raiz quadrada. Obviamente, tem uma aqui que a velocidade relativa é de 5 metros por segundo. Show de bola, pessoal. Nossa, né? Que tranquilidade, sem nada de dor de cabeça. E ele falou que aqui a distância de A até B é de 8 quilômetros. E aqui no caso de A até
C também 8 quilômetros. Perfeito, né? Ele quer saber o tempo, né? Sendo assim, determina o valor aproximado do tempo que será gasto pelo nadador no percurso de A até D. Então, nesse percurso aqui que ele quer saber, ó, né? Eu não tenho essa distância. Eu sei que velocidade é a distância sobre o tempo, né? Variação do tempo. Top velocidade. O que é essa velocidade? Velocidade é resultante, é a somatória dessas duas componentes. Só que a distância, se a gente for observar a distância de A até D, né, dividido aí pelo tempo. Velocidade resultante nós já temos, agora precisamos calcular quem? A distância. Só que também, se a gente for observar, pessoal, né, a distância, podemos definir que esse aqui é 8, né, aqui possivelmente, né, também vai ser 8 quilômetros. Podemos usar tanto Pitágoras como relação, né, trigonométrica. Aqui, pensando aqui que eu tenho um ângulo de 90 graus, obviamente aqui eu tenho 45. Se eu fizer seno, né, de θ igual a cateto oposto sobre hipotenusa, eu encontro a distância. Ou podemos usar Pitágoras. Por quê? Aí a gente diz que que a distância de A até D ao quadrado tem que ser igual à somatória dos seus catetos, que é 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso vai dar a raiz quadrada de 128, que é aproximadamente 11,4. O que? Quilômetros. Então, a distância, né, vai ser aproximadamente, isso em metros, deixando a unidade do sistema internacional de 11.400 metros. Achamos a distância. Se eu achei a distância, eu posso usar a relação que construímos aqui. Certo? Então vamos apagar aqui uma parte aqui em cima para nós terminarmos o cálculo. Muito simples, pessoal. Nada de dor de cabeça. Se fosse por seno, daria certo? Sim, né? Seno de θ é igual, né? Ele deu um valor de raiz de 2 para mim, tranquilo. Né? Vai ser quem? Cateto oposto. O que seria cateto oposto, né? Seria 8 sobre quem? Hipotenusa a distância. Certo? Só que seno de θ, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 igual a 8 sobre a distância. Obviamente, a distância aqui, se a gente multiplicar cruzado, temos que vai ser 16 dividido por raiz de 2, que é 1,4. Só para nós ficarmos tranquilos. 16 dividido por 1,4, né? Isso vai dar uma vez, que dá 14, né? Sobram 2. Show de bola, abaixa, né? No caso, quem? O 0 vai dar uma vez, que vai dar 14. Vão sobrar 6,0. Beleza, dá 4, dá 16, 1,56, 4. Beleza, baixo, né? Acrescenta um 0. Vamos ficar no 11,4. Então, exatamente aqui o que nós construímos agora há pouco, né? Usando só matemática, o princípio da matemática aí, certo? Só uma curiosidade em relação a isso. Agora, por fim, o que ele quer saber? Ele quer saber o tempo. Usando agora essa ideia aqui do tempo, velocidade resultante que eu tenho que é 5, igual, qual é a distância? A distância de A até D, de 11.000, né, e 400 sobre ΔT. Se eu multiplicar cruzado novamente, ou trocar a posição aqui, podemos imprimir e dizer o seguinte, que ΔT é 11.400, dividido por 5, certo? E agora vamos aqui também dar uma apagada, né, pra gente conseguir desenvolver o restante dos cálculos. Tá vendo que é muito simples aqui que nós estamos fazendo. E aqui vamos pegar 11.400 dividido por 5, duas vezes, que dá 10, 14, 2, 10 sobra 4, baixa 0, dá 8, 40, 0. 2.280, certo? Bonitinho. Só que aqui, se a gente for ver, isso aqui é segundos, né, pessoal? Só que, beleza.
Não temos alternativas aqui. Podemos dizer que é 2.280 segundos. Ou se eu dividir por 60, né, vai dar aproximadamente aqui 38 minutos. Certo? Então, esse foi o tempo, né, que o nadador gastou aí, né, para percorrer, né, esses 8 quilômetros. Bonitinho, sobre, né, essa composição do movimento, né, imprimindo uma velocidade de 3 metros por segundo constante. Certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Essa é a definição, né, de decomposição de movimentos. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.